nós do direito, que lidamos com esse tipo de causas, a gente sabe que acontece esses abusos. Então, hoje o senhor está aqui para esclarecer a população que tem tido esse problema, cada caso é um caso, nós sabemos, mas para esclarecer a população para onde reclamar, entendeu? O que fazer de uma maneira fácil, de uma maneira usual, porque, doutor Cássio, não é só advogado que escuta o nosso programa, é a população mesmo. E o programa aqui, ele é de utilidade pública. Eu quero, de antemão, agradecer a presença do doutor Cássio Clay, esse grande advogado. Já não conhecia o doutor pessoalmente, né? Só via aí pela mídia, pelo seu trabalho, essencial trabalho, né, que ele faz em prol da sociedade. E doutor Cássio Clay, são 8 horas e 23 minutos, o senhor se perdeu no caminho, foi? Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos aqui da bancada do programa. Eu quero, antes de responder sua pergunta, eu quero dizer primeiro que é um prazer estar aqui com vocês e estar aqui para a gente esclarecer a população de todos os pontos que cercam essa conturbada relação entre CEA e os consumidores, na questão da distribuição, na questão da faturamento, na questão das fiscalizações, das infrações que são os consumidores a todo tempo acusados. Então é um prazer estar aqui e eu quero aqui pedir logo de antemão que os ouvintes, os nossos ouvintes e os nossos telespectadores da internet também, entrem em contato, façam perguntas que a gente está aqui para atender todos vocês e esclarecer todos os pontos. Eu tive uma perdidazinha, fiquei meio perdido, porque a prestação de serviço do Google Maps também é falha. Me colocou para ir lá para o Alphaville, lá do outro lado de Santana. Por isso que eu me atrasei. Estou aqui nesse horário por causa disso. E doutor Cássio Clay, antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de apresentá-lo, a Vossa Excelência, para a população, né, para os nossos colegas advogados, que já lhe conhecem, mas sobretudo para a população. Você fale em breves palavras, quem é o doutor Cássio Clay? Bom, primeiro que tudo, eu sou um nascido no Ceará e apaixonado pelo Amapá. Resido aqui há 28 anos. E minha esposa é daqui, minha família é aqui, construí família aqui nesse Amapá. E desde que cheguei já formado, militando na advocacia e fui, durante 10 anos, advogado concursado da Companhia de Eletricidade do Amapá. Hoje, nós passamos na transposição para o governo do Estado e hoje eu ocupo o cargo efetivo de analista jurídico dentro da SEAD. Mas tenho trabalhos aí por todo o interior, o pessoal me conhece, já fui advogado de prefeituras de Calçoene, de Itaubal, Cutias, Porto Grande, já trabalhei também com diversos tipos de processo e fui juiz eleitoral também nos anos de 2012 a 2014, com 2 anos de mandato. Então, essa é um breve relato da minha história aqui dentro desse Amapá, mas sou minha mulher que diz assim, eu sou mais amapaense do que ela mesma, que é nascida aqui em Santana, tá? Adoro uma maniçoba, tá? E doutor, e o senhor atua em que área na advocacia? Eu atuo hoje no direito público, né, dentro do Estado, mas também tenho o meu escritório, que eu atuo na parte civil, de consumidor, direito empresarial, justiça do trabalho, e nesses searas de família e sucessões. São as minhas áreas. O seu escritório fica onde, Excelência? Meu escritório fica aqui na Francisco Valois Lima, 2949, que é ao lado do cemitério aqui do Santa Rita, pela Paraná. Sim. Eu vou lhe dar um ponto de referência. Tem uma padaria muito grande na esquina, é na Rua da Padaria. Ali pertinho, na Paraná, perto da Eletronorte, né? Vou fazer um merchan aqui, Bar da Loura, que todo mundo conhece, é um ponto de referência. 2 quarteirões ali do Bar da Loura e a padaria dobrando ali aquela padaria chique lá, né? É, muito boa. Do meu amigo Moacir, um grande abraço para ele se estiver na escuta aí do programa. E doutor Cássio Clay, nós temos aí meia hora praticamente para falarmos sobre a questão energética do estado do Amapá. E acreditamos que é pouco tempo, devido à grande quantidade, doutor, de reclamações que nós temos dos ouvintes, dos telespectadores e, sobretudo, dos clientes, né, no escritório de advocacia, que procuram desesperadamente
aí um advogado para solucionar o seu problema. Inclusive, antes de começar aqui a conversa, eu estava contando de um caseiro que me procurou esta semana, informando que não sabe nem ler e mal escreveu o nome, e mandaram ele assinar lá uns documentos, e quando veio a conta de luz, veio 10 mil reais praticamente a conta de luz de um cliente, de um caseiro que não sabe nem assinar e não sabe nem o que estava assinando, Excelência. Então é esta situação como do caseiro que está acontecendo hoje no estado do Amapá, e o senhor é uma grande autoridade nesta área, com muita propriedade, pode esclarecer aos nossos clientes, falar um pouco como vem sendo tratado o setor elétrico brasileiro, o setor elétrico aqui no estado do Amapá, e qual as soluções em que o nosso ouvinte pode, os caminhos que ele deve trilhar para conseguir resolver os seus problemas. Vamos começar por essa reclamação, e é a mais recorrente dentro do meu escritório hoje. Hoje, o nosso consumidor, que são pessoas humildes, não entendem de legislação do setor elétrico, eu posso dizer que a maior reclamação deles hoje é por uma coisa que eles entendem que é uma multa. Ah, eu recebi uma multa da SEA com 10 mil reais. Na verdade, isso não é uma multa. Isso é uma fatura de recuperação de consumo, FRC. Essa fatura ela é regulada no sistema elétrico e é regulada pela ANEEL, na resolução número 1000. O que é isso? A concessionária vai à sua residência, supostamente alega que você fez um desvio ou que o contador está com a bobina queimada e não está registrando tudo, ou teve uma série de motivos. O mais recorrente hoje é um desvio de energia que eles colocam. Isso tem sido feito de forma recorrente. Pessoas inocentes estão sendo acusadas de desvio de energia. Isso é crime também, tá? Sim. É preciso ficar bem atento, e eu estou catalogando essas situações para que a gente consiga entrar com uma ação popular ou uma representação na ANEEL, porque eu acho que está sendo utilizado de forma vil. Nós precisamos ter prova disso ainda, e não tenho ainda prova suficiente. Mas nós estamos analisando e vamos para cima dessa situação. Por quê? Os consumidores estão sendo acusados de desvio. Nós temos hoje 5 liminares da semana passada para cá, em 5 processos que eu antei. 5 liminares suspendendo a exigência dessa cobrança. Por quê? Porque são cobranças que eles acusam de ter o desvio e fazem uma recuperação de consumo que supostamente não foi medido durante 6 meses, 1 ano ou até 36 meses. Essa recuperação de consumo funciona assim. Ah, meu consumo é de 500 kW mês, só que o registro só foi feito, o contador só registrou 300 todos os meses. Então o que ele faz? Pega os 200 que não foram registrados, acumula durante 36 meses e te dá uma fatura de 10 mil reais. Eu não chamo de fatura, eu digo uma facada de 10 mil reais. Porque o consumidor não entende, o consumidor não sabe o que é isso. E aí ficam desesperados. Já chega uma pessoa, isso aconteceu comigo, na minha casa, e eu fui brigar, fui para ação na justiça e consegui eliminar. Chega lá e diz assim, ó, eu vim trazer essa fatura aqui que é recuperação de consumo porque tinha um desvio. O senhor pode parcelar. Já chega com a máquina do cartão para parcelar, para fazer a operação de crédito. Então o consumidor se sente tolhido, não sabe o que é, tem medo de corte, tem medo de ação, e eles estão utilizando isso para retirar dinheiro do consumidor. Esse é o problema mais recorrente que eu tenho hoje. E não atinge só consumidor, pessoa física. Tem atingido principalmente os nossos comerciantes. Vários comerciantes estão sendo acusados de desvio. E não é assim. É preciso procurar um profissional, procurar um advogado, porque, por exemplo, queimou a bobina. Você foi lá queimar a bobina? Ninguém vai lá no contador, dificilmente se vai. Tem aqueles casos de má fé, realmente. Tem casos, por exemplo, quando nós trabalhávamos na SEA, tinha gente que furava o vidro do contador, colocava um palito para aquele círculo que gira e que faz a marcação não girar. Só que isso é uma fraude intencional. O cara tem que ser punido mesmo, tem que ser pego a recuperação de consumo. Mas, por exemplo, uma bobina que queimou, não é culpa do consumidor. Não se deve fazer essa recuperação de consumo nos modos que está sendo feito hoje, recuperando 36 meses de forma muitas vezes aleatória.
porque o consumo está lá medido em alguns períodos e outros não. Esse é o maior problema. Um outro problema que a gente tem constante é o corte do fornecimento de energia. Corte como? A lei, o corte regular. A lei só permite o corte das últimas 3 faturas, dos últimos 90 dias. A lei e a jurisprudência estão consolidadas há vários anos dessa forma. E o que a companhia está fazendo? Está cortando as faturas de recuperação de consumo. Ou seja, ela pega o consumo de 36 meses para trás, gera uma fatura, diz, ó, essa fatura aqui tu tem que pagar imediatamente, é do mês. O consumidor não paga, porque não tem condições. Nossa população, a energia já está cara, e nossa população não tem condições, não é uma população de um poder aquisitivo tão grande quanto no sul do país. Chega para ele, ele não paga, e essa fatura é cortada. Não pode. A resolução 1000 da ANEEL não permite, a jurisprudência não permite o corte pela fatura de recuperação de consumo. Recuperou o consumo, a fatura chegou, não pague. Não pague. Vá na companhia, tente saber o que é. Provavelmente o documento que aquela pessoa que você falou no começo da sua intervenção, ele deve ter assinado um TOI, que é termo de ocorrência de inspeção. Correto. É só uma inspeção. Quando você assina ali, você está praticamente reconhecendo que houve a fraude. Correto. Por quê? Porque lá nas entrelinhas ele coloca desvio de energia encontrado no ramal antes da leitura do medidor e tal, e tal, e tal. Esse é uma situação recorrente. Essa é uma situação recorrente. Doutor Carlos Clay, Cassius Clay, eles enganam, falam que é só uma assinatura para reconhecer uma vistoria de rotina, e a pessoa não lê direito porque está ali escrito à mão, e acaba assinando, como Vossa Excelência bem coloca, a questão, o reconhecimento da fraude. Então é uma situação complicada. Eu tive um cliente que inclusive chegou o primeiro notificação lá de desvio de energia elétrica, eu recorri, com pouco tempo, e eles normalizaram, disseram que normalizaram. 15 dias depois chegou outra notificação, sendo que eles próprios tinham normalizado. É uma situação complicada. A minha sugestão, quando pedir para assinar, leia o que está escrito lá nas entrelinhas que ele colocou a mão, porque ele coloca a mão na situação. Leia o que está lá. Se disser que tem fraude, bote lá na sua assinatura, não reconheço fraude. Bote lá na sua assinatura e assim, não reconheço fraude. Certo? E quando o consumidor, o titular da conta, não estiver, oriente as pessoas de casa para também colocar isso, porque eles fazem a inspeção sem a presença do consumidor, sem a presença do titular da conta, e manda outra pessoa da casa só assinar. Não, isso aqui é só proforma, só para assinar. Proforma nada. Quando você diz que tem a fraude e a pessoa assina, está praticamente reconhecendo a fraude. Com certeza. Mas isso é motivo de anulação. A gente precisa entrar com ações, é preciso entrar com ação na justiça, e a justiça tem sido muito eficaz na oitiva dessas reclamações e nas provas que não apresentam. Eu tenho um caso de um consumidor que diz assim, a fiscalização diz, o desvio antes da entrada no contador. Sabe onde é o contador dele? Da casa? Do outro lado da rua. Padre Júlio. Ele está do lado esquerdo da Padre Júlio, de quem está no sentido da Padre Júlio, está do lado esquerdo, e o contador dele fica do outro lado da rua, naquele famoso olhão, que a gente chama de CP-Rede. Aquele famoso olhão. Como é que eu vou desviar antes do contador? Eu vou passar um outro cabo de lá 40 metros, que a Padre Júlio tem uns 40 metros de distância. Sim. Vou passar um outro cabo antes do medidor. Para quê? Como que eu vou fazer isso? Que o consumidor vai fazer isso? Não existe. Então são alegações estapafúrdias que estão sendo feitas para lesar o nosso consumidor. Sim. Nós temos visto isso recorrentemente. Estão lesando o nosso consumidor com esse tipo de procedimento. Estão cortando irregular, estão cortando na sexta, no sábado, no domingo, véspera de feriado. E o artigo 356 da resolução número 1000 proíbe hoje. Antigamente era só a justiça que proibia. Com a reforma da resolução 414 para a resolução 1000 pela ANEEL, correto, tem um artigo 356 que é textual.
Não, ninguém, nenhum consumidor pode ser cortado na sexta, que é véspera Correto. do sábado e domingo, no sábado, no domingo e nas vésperas de feriado. Estão cortando, descumprindo essa resolução da ANEEL. E é preciso ser multado. É preciso o consumidor que foi lesado, tendo esse corte indevido, porque ele não consegue religar. Cortou na sexta, vai passar o final de semana sem energia. Certeza. A não ser que pegue alguém privado que consiga ir lá e pum, irregularmente. Isso aí é autorreligado, que tem uma multa para quem está autorreligado. E doutor Cássio, a gente, como advogado, entra com recurso ali na CEA e já tem uma dificuldade ali de protocolar o recurso, porque eles querem que protocole esse recurso via eletrônica, virtual, e a gente entra na página para protocolar esse recurso e não encontra um link ali disponível para você acessar e anexar. E a gente procura ali o balcão da CEA, que fica ali atrás da Padre Júlio, ali, naquela avenida, eu acho que é Coraci Nunes, né? Não, Cora de Cora de Carvalho. E encontra uma dificuldade para protocolar. E o mais grave, doutor, eles não mandam a resposta do seu recurso. Você está dizendo a verdade. Eu mesmo recorri lá de uma situação na minha casa e não obtive resposta alguma. Fui lá de novo, me deram a resposta. Você tem que recorrer para a ouvidoria. Recorre para a ouvidoria que não ouve nada, que também não responde nada. É um problema sério. Hoje, os canais de atendimento ao cidadão junto à Equatorial estão devendo ao cidadão. É uma fila imensa. Imensa. Você chega lá, você não passa menos de 1 hora para ser atendido. Eu precisei fazer uma separação de uma ligação minha. Alô? Toda vez que eu ia com um fone de ouvido. Alô? E meu celular para poder me interter um pouquinho. Para poder aguentar passar 1 hora, 1h10 lá no... Pois não, meu amigo. É um absurdo. Ei, não, meu amigo, pode falar. Ei, doutor, eu tive uma situação parecida que... Só um momento. Acho que eles notificaram alguém da minha casa e chegou essa notificação no meu escritório, dizendo que eu estava fazendo desvio de energia. Um absurdo. Aí, é claro que eu recorri e até hoje eu não obtive essa resposta. Fui várias vezes lá no guichê, na Cora de Carvalho, lá no balcão, protocolei, e eu não tive essa resposta. É assim. É assim que nós somos tratados. Exatamente. Eu sou advogada. Imagine uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não sabe protocolar, não e sabe... E aí você imagina a pessoa que não sabe ler, escrever. Exato. E chega um toy lá dizendo que tem uma fraude, e ele vai lá e só apõe uma assinatura dele. E doutor Cássio Clay, nós estamos na linha aqui com o nosso amigo, querido amigo DJ Ita, de Santana, conhecidíssimo. Daqui a pouco ele entra, logo depois do nosso programa, com um belíssimo programa, Estação Sucesso. Ele tem uma pergunta para o senhor. Eu vou lhe colocar no ar aqui, DJ. Pois não, pode perguntar. Bom dia, doutor. Doutor, estava esperando esse programa aí quando eu vi nas redes sociais, né? O Fly, que ia ter o programa de hoje com a sua presença, aí eu estou acordado desde 6 horas da manhã, esperando aí, que eu quero fazer uma pergunta e quase você já respondeu. É que antes de passar para essa nova empresa, eles foram lá em casa, na passagem, né, colocaram o novo contador que fica fora, no muro de fora de casa. Aí tudo bem, bacana. Lá em casa dava 200, 230 todo mês. Aí eles foram e trouxeram para me assinar. Tá aqui, olha, assina aqui. Isso aqui é uma vistoria que estamos fazendo e tal. Eu assinei. Logo após, começou a vir de R$900, R$200, já veio outro mês R$900, R$950. Aí eu fui reclamar, né? Aí falaram que tinha uma multa, eu tinha uma multa de R$1.500, né? Uma multa de quê? Aí eu procurei saber, não, você assinou uma multa, que você foi ciente que tinha um desvio lá na residência. Eu digo, não assinei nenhum, nunca teve desvio. Aí fui procurar saber, era um erro no contador que eles colocaram. Eles trocaram o contador.
É isso. Tiraram aquele e colocaram um outro contador que já veio. Eles que colocaram o contador, eles colocaram e falaram que estava com erro, que eles colocavam outro. Aí eles colocaram para me pagar, não sei quantos meses para trás, para me pagar, e por isso que eu estou pagando agora quase R$1.000. E tudo a sua revelia, né, DJ? Primeiro, um bom dia aí para você. Esse caso é um dos casos recorrentes, é o que eu estava dizendo há pouco, chama fatura de recuperação de consumo. Eles estão acusando a gente de ter consumido a menor, ou por fraude, ou porque o contador não estava marcando, porque tinha um erro no contador, porque a bobina não estava marcando, porque o contador não estava medindo correto. Mas a companhia, pela resolução, ela tem 3 meses para detectar isso. Se o contador está parado, se houve uma queda brusca no consumo, ela tem 3 meses para fazer essa fiscalização, detectar e ir em cima do consumidor. Mas o que se faz? A companhia já está há quase 2 anos aqui, já teve tempo suficiente de ir atrás de quem estava com essa diferença. E que se estava com essa diferença, o que a gente cobra é que seja claro, que diga para o consumidor na hora que vai fazer o TOI, olha, nós estamos colocando aqui que existe uma irregularidade e que o senhor vai responder por essa irregularidade. Tem que ser claro. Mas tem consumidores que assinam, eles dizem, não, tá tudo normal, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E aí quando o consumidor se depara na sua casa é com uma fatura de R$10.000 de recuperação de consumo. Isso é um absurdo que está sendo feito. Eu estou sabendo, não sei se é verdade, que quando eles passam lá, parece que eles têm um acréscimo no salário deles a cada multa a cada esse desvio que eles pegam, parece que eles têm uma comissão, alguma coisa assim, é isso que estava falando. Então eles não vão explicar nunca pra gente, olha, está acontecendo isso, você vai assinar que tem um desvio aqui, aí você assina ou não, você fica sabendo o que está acontecendo, mas parece que eles têm uma comissão para eles encontrarem um desvio, eles têm uma comissão, então eles não vão avisar para a gente se eles estão ganhando para isso. Olha, eu não sei se é isso, se existe isso no contrato, porque eu não tenho acesso a esses contratos feitos porque quem faz a fiscalização não é a Equatorial, é uma empresa contratada pela Equatorial, uma ou mais empresas contratadas pela Equatorial para fazer a fiscalização. E os caras vão lá, tenho certeza que nos contratos, porque é habitual nos contratos do setor elétrico, que eles têm que cumprir metas. Vamos dizer, tem que fiscalizar 10 unidades por dia, 20 unidades por dia. Agora, os termos, se tem um valor a mais por fraude localizado ou não, isso aí eu não sei te dizer. Porque realmente dependeria de ver como é que está celebrado o contrato. E os contratos no setor elétrico, eles são por fiscalização. Normalmente não são por fraude detectada, eles são por fiscalização. A empresa tem, vamos dizer, quando foi da CAESA, hidrômetro, tem que instalar 100 hidrômetros por mês, 200 hidrômetros por mês. Tinha uma meta, mas não sei te dizer, no caso de Equatorial, como é que está firmado o contrato para essas fiscalizações. Tá bom. E outra coisa, doutor, e a energia sem qualidade, porque eu tenho uma central que ela está dando erro o tempo todo. Eu já chamei vários técnicos e não, tua central tá boa, Inclusive chamei o Efraim, que é um dos melhores técnicos eletricistas aqui do nosso município. O Efraim foi lá e disse, olha, não está chegando 220 aqui, está chegando 157. Não tem como armar a tua central, vai dar erro e tem um risco de queimar. Esse barulho que está dando aqui nela é porque a energia não está chegando. Aí eu chamei o plantão. O plantão foi lá, chamei o plantonista, foram lá. Não, é porque uma fase aqui que tá, mas nós vamos trocar a fase. E eles trocaram a fase e continua a mesma coisa. Ontem à noite eu fui ligar a central, tá a mesma coisa, tá dando erro e tá dando 157. Não, porque o transformador é longe daqui, ele é muito fio e aqui a energia não chega a 220, não tem como chegar, mas que a gente paga como 110 e como 220, porque eu tenho 2 fases.
o neutro e 2 fases lá para casa. Então Exato. eu pago a energia como 220 e estou recebendo 157. O senhor tem direito de receber 220 e a companhia tem obrigação de lhe entregar 220. Não pode entregar 150 e pouco, porque seus equipamentos não vão funcionar da forma que deveria e podem até queimar. Corre risco de curto-circuito, de incêndio e tudo mais. Isso aconteceu comigo na minha casa. E eles conseguiram resolver. O grande problema dessa situação é um legado que já vem de algum tempo que eles receberam. E aí é preciso dar a César o que é de César. Nós tínhamos um problema estrutural dentro das nossas redes, com alimentadores muito grandes e que não conseguiam trazer essa situação de estabilidade na corrente elétrica para ser distribuído para os consumidores. Eles têm feito trabalhos, e aí eu tenho que dizer, alguns trabalhos foram feitos pela SES, são importantíssimos e estão sendo feitos numa velocidade assim inimaginável. Eu não imaginava se conseguisse fazer tão rápido, que é a questão da distribuição, das subestações que foram construídas, dos investimentos que estão sendo feitos. São investimentos consideráveis e que estão sendo feitos numa velocidade assim muito, muito além do que a CEA conseguiria naquele tempo de CEA, que era estatal, né? Mas assim, é um problema que a gente ainda vai conviver por algum tempo devido a essa situação, esse legado que foi recebido. Nosso sistema de distribuição estava muito defasado. Mas, doutor, eles explicaram isso para mim. Não, porque de muitos anos a gente está... Mas tem que corrigir. E tem forma... Mas, DJ, olha, tem forma de corrigir. Se o transformador está muito longe, é só colocar um transformador mais perto, para dividir, para seccionar essa rede que você está, entendeu? O que é importante também, doutor Cássio, é que o Código do Consumidor, digamos que a pessoa vai lá num comércio e compre lá 1 quilo de farinha e o comerciante lhe entregue meio quilo. Exatamente. 700 gramas. É a mesma situação. O Código do Consumidor, que vale para a mercadoria, vale para a energia elétrica. Vale para energia também. É como eu ir comprar um litro de açaí e só receber 900 ml, né? Sim. Viu, doutor? Nosso bairro lá é novo, que é o Aquaville. É um bairro novo. E como é que eles falam isso? Porque isso é de muitos anos, a fiação já não presta, isso aqui nós temos que trocar, não vamos chegar aqui. Mas o bairro é novo, o bairro mais novo de Santana, que é o Aquaville. Você está coberto de razão. Se o bairro é novo, a rede é nova, é má distribuição dos transformadores. Ou então transformador com TAP baixo demais, aumentar o TAP, Cássio, alguma coisa assim. Que o DJ Ita pode fazer nessa situação, em que é comprovadamente, como o próprio Efraim foi lá, mediu, a energia está aquém, né? Está muito baixa do que deveria receber, equipamentos queimados, né? Se tiver um laudo comprovando tudo isso, que ele deve proceder pelas vias legais. É até fácil de se comprovar, não precisa tanto de laudo. Basta colocar o medidor lá da corrente elétrica, que é fácil, ele é indutivo só, coloca no fio, bate foto com o técnico que vai lá medindo, multiteste. E aí o multiteste, com a foto, ele consegue demonstrar como está. Uma das situações é reclamar, ele já fez isso. Não funcionou. A outra é ir para a justiça. Ir para a justiça e pedir uma liminar para que obrigue a Equatorial a entregar a medição correta e, se não entregar, uma multa diária para o período em que ele não entregar essa medição correta. Doutor Cássio, e se essa situação vir causando sofrimento ao consumidor contínuo, né, em que isso é passível, inclusive, de dano moral e de dano material para os equipamentos que queimarem, tá? Se tua central aí queimar, DJ, entrar com ação contra a Equatorial para cobrar ou conserto ou então uma central nova, dependendo do que ocorra de dano nessa central, tá? Muito bem, conversamos aí com o DJ Ita. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. E eu peço assim que o senhor deixe o seu número de telefone no final, porque muitos ouvintes, muito vão querer ligar depois para ter explicação. Perfeitamente. E o senhor pode passar 10 minutos no meu programa, viu doutor Lecá? Que enquanto eu vou armar, eu já estou em Mazagão, vou armar o equipamento, tudinho. Aí esses 10 minutos que eu falei, você pode passar para 9h10, enquanto eu arrumo tudinho aqui. Mas obrigado, doutor, pelas informações. E eu peço que o senhor dê seu número aí, que eu vou entrar em contato com o senhor e com muitos ouvintes também. Com certeza. Doutor Cássio, já pode adiantar o seu número? Posso. Meu telefone é 99
8112 3091 98112 3091. É tanto número de telefone, doutor Alencar, que o doutor Cássio, eu quero fazer. Doutor Alencar, se o senhor me permite, sim, eu quero. É uma dúvida de muitos clientes, só né? Finalizando aqui com o DJ Ita. DJ, muito obrigado pela participação, tá, meu querido? Grande abraço, DJ Ita. Já desligou. Bom dia, vontade, então, doutor Alencar, doutora Kênia, doutor Cássio Clay, estamos aqui frente a frente, né? E as dúvidas são muitas, né, doutor Cássio Clay? Doutor Cássio Clay, ele tem o domínio do conteúdo, sim, a gente percebe que ele tem experiência na área. E a gente sabe, doutor Cássio, que são problemas muito recorrentes, né? A gente ouve reclamações, nós somos advogados, a gente ouve reclamações dos consumidores com relação aos desmandos e os abusos. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que muitos consumidores também têm essa dúvida. A empresa, ela pode interromper o fornecimento de energia? Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu tive uma vizinha que ela não estava na casa, eles levaram o medidor e interromperam o sistema o fornecimento de energia. Perguntei para ela, a energia estava paga? Ela disse que estava paga. Isso é legal? O que pode ser feito, doutor Cássio Clay, com a sua... A gente sabe que isso não é um fato isolado, ele acontece muito. Isso é correto, doutor Cássio? Normalmente não. Normalmente não. A gente precisaria saber o que levou a companhia a fazer a interrupção do fornecimento com a retirada do medidor. Porque muitas vezes acontece uma situação, isso era recorrente dentro da companhia, do consumidor, do dono do imóvel, para tentar forçar alguém que está ocupando irregularmente, pedir o desligamento. Vai lá na companhia, pede o desligamento. Aí a equipe chega no local, não tem ninguém, a casa está parecendo que está abandonada, que não tem ninguém residindo, ele vai lá e desliga. Isso aí, ele está cumprindo um pedido de desligamento do titular da conta. Isso aí pode acontecer. Mas pode acontecer também desse desligamento ser irregular. Por exemplo, alguns pedidos que estavam... eu vou despejar a pessoa porque eu vou pedir o desligamento. A equipe chega lá, vê que tem gente morando... Peraí, que desligamento é esse que pediu? O senhor é o quê? Sou inquilino. A equipe tem que relatar. Tem um inquilino no imóvel, residindo com a família e nós não fizemos o corte. Aí informa para o setor de atendimento, fica lá registrado no sistema. Quando o dono, o consumidor titular da conta chega, vai lá reclamar, diz, não fizeram o corte. Não fizemos porque tem um inquilino. Você está querendo retirar o inquilino, despejar o inquilino, pelas vias erradas. E não é por aí. Não é por aí que você tem que fazer. Então, assim, existem N situações desse desligamento que pode acontecer, que pode ser legal ou ilegal. Então, a gente precisaria analisar o que aconteceu mesmo no fato. Existem as duas faces da moeda aí, né? Para a gente poder olhar essa situação. Mas retirar e suspender o fornecimento, a energia tanto quitada, pode, doutor Cássio? Não é normal, não é habitual. Eu só vislumbro a possibilidade de fazer isso no pedido de desligamento, de retirar no pedido de desligamento. Por exemplo, eu tenho minha casa pronta, a casa está lá, terminada, mas eu vou fazer uma reforma, vou destruir e construir uma nova. Eu peço desligamento para poder destruir tudo. Desliguei tudo, derrubei a casa, botei no chão, vou construir de novo. Aí eu peço uma ligação para a construção. Depois de erguida a construção, peço uma ligação para a residência. É assim que funciona pela norma, é assim que deve funcionar. Entendeu? Pode acontecer dessa forma. Como é um caso específico, é interessante a gente ver o que é que aconteceu mesmo nesse caso. Para a gente não falar algo que seja aqui, que na prática eu esteja falando algo errado de forma hipotética aqui. Doutor Cássio, eu tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é com relação a esse caso aí do DJ Ita, que ele disse que ele está pagando R$1.000. Ele não sabia, ele não soube nem que ele estava assinando e tal. Depois, quando veio, a conta chegou no valor exorbitante, de 200 passou para 1.000. Essas pessoas que já assinaram e estão pagando um valor alto,
elas podem recorrer e ingressar na justiça contestando isso? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, que muitos fazem também, doutora, podem cortar a minha energia elétrica com criança, idoso na casa, por exemplo, aí, o idoso tem um tipo de doença que precisa de um ar-condicionado, uma criança autista que não pode ficar no calor. Essas duas perguntas, que é muito recorrente, gostaria que o senhor esclarecesse a população. Bom, a primeira é o seguinte, quando se faz uma fatura de recuperação de consumo, pela norma, ela deve vir uma fatura separada do consumo mensal. Eu acredito que se ela está vindo, no caso do DJ Ita, se ela está vindo a fatura já parcelada dentro da unidade consumidora dele, da conta dele normal, do mês, é porque alguém foi lá e fez o parcelamento. Se aumentou dessa forma, se está dessa forma. Por quê? Porque pela norma ela tem que vir uma fatura separada, só da fatura de recuperação de consumo. Ela não pode vir junto com o consumo do mês. Por quê? Vamos dizer assim, eu recuperei 10 mil e o consumo do mês é 500, vem uma fatura de 10.500, eu não tenho como pagar só os 500 do consumo do mês e ele vai poder me cortar. Entendeu? Então, pela norma, o que é que tem que ser feito? Vem uma fatura de 10 mil e uma fatura de 500. Não posso ser cortado pela fatura de 10 mil. Mas posso ser cortado pela fatura de 500. O que é que eu pago? Pago só de 500. E é importante eu ressaltar uma coisa aqui para os consumidores. O consumidor, ele não está obrigado a pagar a fatura de recuperação de consumo. Veja bem, você não é obrigado. Conteste. Vá para a justiça. Vá contestar isso. Se você não fez nada de errado, se você não agiu conscientemente para fraudar a medição da energia, não aceite. Procure um advogado e vá para a justiça contestar isso. E aí, não pague. Mas eu vou ser cortado. Não pode. A recuperação de consumo não pode gerar um corte. Por quê? O corte, como eu disse no começo, só pode das 3 últimas faturas, com 90 dias. Bom, e aí o que eu faço? Continue pagando a fatura mensal, que você nunca vai ser cortado. Se for, a justiça lhe dá uma liminar para religar. Mas aí eu estou pagando a fatura normal. Eu fui lá na companhia e pedi para fazer uma fatura na casa da minha filha, que é do lado, no mesmo imóvel do lado. Ou seja, eu vou ficar com a unidade A e outra B. A companhia está me negando, porque eu tenho essa fatura de recuperação de consumo lá atrás. Infelizmente, ela pode. Tá? A resolução, tanto a 414 quanto a 1000, ela permite que alguns serviços, por conta de não resolver a fatura de recuperação de consumo, alguns serviços não sejam disponibilizados para o consumidor que tem a fatura de recuperação de consumo. Daí a importância de entrar na justiça e contestar essa fatura de recuperação de consumo. Por quê? Mas dia menos dia que você precise de um serviço da companhia e haja uma fatura de recuperação de consumo pendente, ele pode negar a realização desse serviço. Me cortou. E aí é o pior, eu não paguei a fatura do mês e tem uma fatura de 10 mil de recuperação de consumo. Fui cortado, eu pedi a religação, ele pode negar a religação. Só se você resolver a fatura de recuperação de consumo. Entendeu? Aí tu vai estar na encruzilhada. Ou tu paga, parcela, faz alguma coisa, ou entra na justiça. Porque senão tu vai ficar sem energia. Vai ficar desligado. Então, por quê? Porque a companhia é permitido negar os serviços para quem tem a pendência da recuperação de consumo até resolver. Então, sugestão, chegou a recuperação de consumo, você não agiu conscientemente, deliberadamente para fraudar, vá para a justiça. Vá para a justiça, conteste, entre com ação, que é para você poder derrubar essa fatura. Muito bem, isso. São 9 horas e 1 minuto na sua 105,9 FM, Rádio Onda Livre Santana. Você acompanha também o programa O Direito em Debate através do canal RCW e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Nós estamos aqui já caminhando para os momentos finais. Estamos conversando aqui com o Dr. Cassius Clay, um especialista na área desta área energética, é um advogado militante de muitos anos, que vem desempenhando um excelente trabalho em prol da população, esclarecendo a população, e nós
temos a honra de recebê-lo aqui no programa O Direito em Debate, viu, Excelência? A honra é minha de estar aqui, viu? Nesse programa com audiência seleta, realmente. E dizer para o senhor que o senhor pode vir outras vezes, com certeza não tiramos nem 10% das dúvidas dos consumidores. Os consumidores estão aí apreensivos com essa situação, inclusive muitas manifestações têm ocorrido na cidade, né? E o povo fica perdido sem saber o que fazer. E quando encontra uma pessoa, doutor, com o seu conhecimento, se predispondo a vir a esclarecer a população, realmente nós ficamos muito felizes pela sua participação, né? E dizer que hoje nós temos aqui no nosso programa O Direito em Debate aqui o patrocínio da Engenharia do Bolo, lá de Macapá. Engenharia do Bolo, proprietária da nossa querida amiga Lívia, patrocinou aqui para nós um belíssimo bolo aqui feito especialmente para o programa O Direito em Debate. Então tá aqui o bolo aqui na cabeceira, doutora Kênia. Você pode apontar aí para os nossos ouvintes aí o bolo da Engenharia do Bolo. Você pode entrar em contato aqui pelo telefone aqui, 99119 0796. Repetindo, 99119 0796, que é o telefone, doutor Cássio, lá da Engenharia do Bolo. Muita gente faz aniversário, confraternizações, né? E não sabe para onde ligar para poder ter um produto de qualidade, um produto que venha realmente personalizado. E a Engenharia do Bolo tem esta facilidade, esta tecnologia. O nome engenharia já fala tudo, né, doutor? Verdade, verdade. E você pode contactar aqui com a nossa proprietária Lívia, né, que é a nossa amiga, parceira do programa Direito em Debate. Dizer que brevemente nós vamos fazer um podcast aqui, doutor Cássio, falando do empreendedorismo, né, a importância do pequeno comerciante, do grande comerciante, do empreendedor realmente para o desenvolvimento econômico do nosso estado. E a nossa proprietária Lívia, que é uma empresária bem sucedida, ela não trabalha só nesse ramo, ela tem outros ramos do empreendedorismo, vai estar convidada a vir no nosso programa a falar das suas experiências como empresário, como está vencendo na vida, apesar das dificuldades, né, com a sua criatividade, está vencendo aí com seus produtos, seus serviços, doutor. Então, parabéns a Lívia, e está convidada a vir no próximo, que nós vamos inaugurar um podcast aqui, falando sobre essa questão do comércio. A Lívia está convidada a vir no nosso programa, assim como nossa amiga Aldenora, sim, né, que é proprietária do Hotel Mirante do Araguari, lá em Ferreira Gomes. É uma grande amiga também, disse que vai vir no nosso programa, assim que abrir o podcast, para falar da sua experiência, dos seus serviços. Então, muito obrigado a nossa querida Lívia pela esse belíssimo bolo. Daqui a pouco vamos degustar esse bolo aqui, o doutor Cássio Clay aqui, com certeza, que tem esse paladar apurado aí nas questões das culinárias e das iguarias aqui do nosso estado do Amapá, vai degustar juntamente conosco esse belíssimo bolo da Engenharia do Bolo. E continuamos com o doutor Cássio Clay. Falta 4 minutos, excelência. Aí o senhor já pode fazer suas considerações finais, e assim como o doutor Elsonias e a doutora Kênia Pinheiro. Eu vou me permitir aqui só responder a segunda pergunta da Kênia, doutora Sim. Kênia, que foi o seguinte: como é que faz com as pessoas portadoras de necessidades especiais, crianças autistas, portadores de alguma síndrome, de doenças, que precisam de aparelho em casa? O procedimento é o seguinte: o consumidor precisa ir na companhia munido da documentação, nota fiscal, receita médica, laudo, o que tiver, na companhia, e notificar, para que a companhia saiba que ali tem um equipamento sendo usado, que desse equipamento depende a vida do consumidor. E esse atraso, esses cortes, eles são postergados pela legislação. Você não pode cortar alguns tipos de consumidor, e esse corte ele não pode ocorrer para alguns tipos de consumidor, mas é preciso a companhia saber de antemão isso. Não é o cara do corte chegar lá e você dizer: ah, mas eu tenho um equipamento aqui que depende da vida dele. Não,
Você tem que informar para a companhia que no sistema a companhia já vai deixar registrado que existe. Por exemplo, eu tenho um tio lá no Ceará que tem 93 anos que depende diuturnamente de oxigênio. Tem uma bomba de oxigênio dentro de casa que ele utiliza. Porque sem essa bomba de oxigênio, o oxímetro vai dar só 70, 80, porque os pulmões dele já não conseguem absorver. Fumante muito tempo, né? Então fica essa situação. E aí foi feito um procedimento junto à companhia de eletricidade de lá do Ceará, Coelce, para que saibam que existe esse equipamento. É claro, graças a Deus meu pai nunca sofreu corte, mas isso influi inclusive no tempo de retomada, de religação, quando há a falta de energia na área que ele retorna, na área que ele reside, entendeu? Por quê? Porque esse equipamento depende de energia. A vida dele depende de energia. Mas é preciso notificar a companhia previamente. Não é chegar na hora do corte para fazer. O cara que vai cortar, ele está com a ordem de corte ali, ele só tem que cumprir. Ele não tem que analisar se tem isso, se tem aquilo ou aquilo outro. Então você tem que fazer previamente. É assim que funciona. Tá? Eu agradeço aqui o espaço, a conversa maravilhosa que nós tivemos entre nós e entre os nossos consumidores, e já dizer aqui da audiência do programa, porque o meu telefone, depois que eu dei aqui, já não para de vibrar, chegando mensagem, chegando perguntas, chegando tudo aqui pra gente, tá? E doutor, muito satisfeito, pode repetir estou à disposição de vocês. Pode repetir quiserem. O número, excelência. Meu telefone é 98112-3091. Esse é meu número pessoal. Pode entrar em contato comigo, que a gente está aí para ajudar a todos que necessitarem, tá bom? E estamos à disposição. Quando precisar da gente. Pode mandar um abraço para os familiares, seus amigos? Com certeza. Como tem um locutor que dizia a Sessão Maguila. Mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, aqui para os nossos queridos ouvintes de Santana, em especial a minha querida amiga Isanete, amiga de mais de 20 anos, que reside aqui próximo do hospital, lá no centro de Santana. E mandar também um abraço para todos os nossos ouvintes daqui de Macapá. Todos os nossos colegas advogados, advogadas, que passamos aí dia 11, dia do advogado, aos nossos amigos magistrados, na pessoa principalmente do Dr. Colares, nosso juiz da 3ª Vara Civil, com quem eu fiz audiência na quinta-feira. Audiência presencial, tá? Minha primeira audiência presencial. Pena que ele teve que viajar e foi a Belém, não estava presente, mas fez virtual de lá, cumprindo realmente a celeridade que é característica da vara dele lá, da 3ª Vara. Doutor Abraço a todos, Eusonias. um excelente final de semana. E para a esposa, você vai apanhar Doutor em casa. Eusonias. Minha esposa, que está de plantão, já ia esquecendo você, amor. Socorro Raiol, fisioterapeuta, Doutor tá de plantão lá no Eusonias. HK hoje. Eu quero expressar aqui a satisfação de poder estar aqui na bancada juntamente com a doutora Kênia e doutor Alencar, e especialmente com o doutor Cassius Clay. Já tivemos as outras oportunidades de se conhecer pessoalmente, mas hoje deu para perceber que ele tem a expertise aí nessa área, né? E quão é importante ter um advogado bom que compreenda e tenha domínio no conteúdo nessa área. Doutor Cassius Clay, o senhor está de parabéns, doutor. Obrigado. É uma satisfação enorme poder dividir a bancada com o senhor e aprender, né? Preferi ficar mais quieto e calado, escutando, para aprender aqui com o Dr. Cassius Clay. E também quero parabenizar aí a doutora Kênia e o Dr. Alencar pela iniciativa de trazer um tema de tanta relevância pública aqui. Parabéns, Verdade. Dr. Cassius Clay. Obrigado. Doutora obrigado. Kênia. Eu queria também agradecer, doutor Cássio. Fazia tempo, né, que nós tentávamos vir aqui. As nossas Verdade. agendas não batiam, né? Aqui a agenda do doutor Cássio, que ele é muito solicitado, tem um know-how enorme do assunto de energia elétrica. Então, doutor, é uma alegria recebê-lo aqui, estar com o senhor, como o doutor Alencar falou. O senhor pode vir outras vezes, não só conversar sobre esse assunto, a gente sabe que o senhor milita, é militante. Eu tenho 20 anos de advocacia. O senhor tem quantos anos de advocacia? 30 anos. Meu Final Deus, do entendeu? 30 anos de advocacia, a gente só aprende com ele. Então, doutor, o programa está aberto, de portas abertas para o senhor. É uma honra e uma alegria estar com o senhor. E para os nossos ouvintes, um abraço, um bom sábado, um bom final de semana. É advocacia plena aí, né, Muito doutora bem, Kênia? fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Obrigado.